O barulho começou cedo, um som pequeno, quase imperceptível. O arrastar de uma caixa contra o piso de cerâmica no lado de fora da garagem. Dudu levantou a cabeça da lista de entregas antes mesmo de enxergar a luz. Era uma noite de dezembro, Jurerê já respirava enfeites e vidro, e a mansão, com suas janelas enormes, parecia uma caixa de música congelada. Ele ajeitou o braço para alcançar o interfone. A gravata do relógio indicador marcava tarde, mas pedidos de última hora aconteciam sempre naquele horário. A casa tinha rotina, e Dudu conhecia cada rota entre o depósito e a cozinha. Sabia, por instinto, quais portas deviam ficar sempre trancadas. Quando empurrou a porta lateral para levar uma encomenda, um pacote pequeno com utensílios para chefe de cozinha, notou algo fora do lugar. Uma fresta de luz por baixo de uma porta de serviço. A fresta parecia apenas um rabisco claro naquela escuridão ampla, mas em casas de pessoas famosas, o detalhe pequeno era quase sempre o sintoma de algo maior. Dudu tinha estatura baixa. Chamavam-no de várias maneiras na rua, algumas grosseiras, outras desatentas. Ele sabia que, por causa do tamanho, as pessoas não o olhavam com a mesma pressa com que olhavam alguém do outro lado da porta. Era um privilégio invisível, passar despercebido. Passou agora com a cabeça inclinada e encostou o ouvido na madeira gelada. Algo como um gemido, um resmungo que se perdia na parede. Não um choro aberto, não um pedido de socorro claro, mas a forma de uma voz que tateava as palavras no escuro. Ele empurrou a maçaneta, trancada. Havia marcas de unhas finas na madeira, um sulco antigo, como se alguém tivesse batido e implorado por ar. Dudu recuou, as mãos começaram a suar. Pediu ao porteiro que lhe desse uma chave? Não, a casa tinha segredo suficiente para enfiar o medo até a garganta. Do lado de fora, entre as árvores do quintal, ficando invisível ao reflexo das fachadas de vidro, algo prateado chamou sua atenção. Um enfeite de Natal numa caixa amassada, um pedaço de vidro pintado à mão, com fitas desfiadas, a pintura de um pássaro. Dudu sabia de quem era aquele enfeite antes mesmo de saber sua história. Terezinha, a senhora que morava ali e acostumava enfeitar tudo com objetos feitos no tempo em que a vida exigia menos etiqueta e mais abraços, costumava deixar ornamentos assim pela casa. O enfeite tinha uma mancha de sujeira num dos cantos. Tinha sido arrastado. Ele colocou a caixa no chão, pegou o celular e gravou um vídeo curto, apenas o suficiente para registrar a fresta de luz e o enfeite caído. Era uma coisa pequena, banal talvez, mas Dudu já havia visto crueldades encobertas por fachadas impecáveis. Sabia que no silêncio das mansões, o menor som podia ser uma entrada para o que ninguém queria ver. Ao longe, o som de passos. Betty vinha da cozinha, levou a mão ao avental sem entender. Betty sabia mais do que dizia. Há tempos que ela guardava olhares, guardava sinais, guardava o peso das coisas pequenas. Betty tinha uma lealdade que não era cega. Era silenciosa para não perder o emprego, para não colocar em risco aquilo que sustentava sua família. Mas agora ela veio até a porta e, olhando a fresta, fez o único gesto possível. Procurou a chave de serviço. Foi ela quem abriu, com a desculpa de recolher um utensílio. Entrou e Dudu ficou ali, em silêncio, com a gravação no bolso e o enfeite como prova física de que aquela noite não era apenas mais uma no calendário. No andar de cima, numa sala iluminada por lâmpadas quentes e móveis brancos, Karina preparava mais uma postagem. A câmera apontava para o bolo de Natal improvisado. Ela, risonha, medindo o ângulo, ajustava a luz para que tudo parecesse perfeito. O anel de diamantes brilhava mais do que as palavras que ela usava. Cada riso era calculado, cada palavra um filtro. Para o público, a casa era a cena, família modelo, filho viajando por negócios e uma mãe exuberante que, em breve, viria visitar. Karina tinha uma presença que comandava o espaço, era a imagem personificada de controle. E no fundo de tudo, dois mundos se tocavam e não se viam, o brilho das postagens e a sombra de um cômodo trancado. Hook. Se essa história já mexeu com você, curta, ajuda a chegar até quem precisa ver além das aparências. 24 horas antes, a casa respirava outra preguiça de clima de Natal. Terezinha levantou cedo como fazia sempre. A idade havia vincado seu passo, mas não sua capacidade de cuidar. A cozinha cheirava a café coado na hora, a luz da manhã entrava tímida pelas persianas.
Ela desenrolou uma toalha que fora de linho e passou sobre a mesa. No topo, um pequeno enfeite de papel que ela havia feito com as próprias mãos. Era simples, uma ave recortada, tinta guache, uma miçanga no centro. Um pedaço do que ela era, condensado em cor. Karina entrou, com sua voz em modo profissional, quase sempre pronta para transformar qualquer rotina em um vídeo curto. Observou o enfeite por um segundo e olhou para Terezinha com um desapreço que parecia mais cruel por ser frio. Mãe, por favor, vamos combinar, isso fica ruim nas fotos, disse Karina. Um comentário tão casual como o ato de passar a mão no centro de uma mesa imaculada. Isso era a vida que Terezinha fizera. Ruim nas fotos traduzia uma sentença social. Terezinha não contestou. Havia entre as duas um mata de palavras não ditas. Havia, sobretudo, um medo de falar mais alto que se tornaria notícia. No tempo de Karina, as coisas que fugiam à estética eram perigosas. Não só pela vaidade, mas pela necessidade de controlar a narrativa. Mostrar vulnerabilidade significava ruir a imagem construída. Marketing, likes, o que os outros veriam. Na cozinha, Beth viu a mão de Karina puxar o enfeite com delicadeza calculada e o deixar cair no lixo. Olhou, dividida entre dizer algo e não perder seu emprego. Olhos no chão, silêncio na garganta. A forma mais comum de cumplicidade quando o poder pressiona. Não é nada, filha, murmurou Terezinha, olhando pela janela. Era uma tentativa de conversa que não queria derramar vergonha. Ela guardou o pedaço de papel imaginário dentro do peito. Isso foi só o começo. No dia que se seguiu, pequenos episódios se acumularam como contas cobradas sem aviso. Um telefone que tocou e Karina atendeu com voz estudada, fingindo amizade. Um bilhete que Terezinha escreveu pedindo ao filho para voltar ao menos no Natal, que foi dobrado e colocado em cima do micro-ondas como se nunca tivesse existido. Um quadro antigo, cheio de fotos da família, que um dia fora o centro do hall, transferido para uma caixa no fundo do armário com a mesma violência com que se apagam lembranças. Renato, por sua vez, estava longe, no exterior, imerso em negócios que precisavam de sua atenção. As mensagens da mãe chegavam com frequência, fotos amassadas, corações, pedidos de volte um pouquinho só. E ele respondia com desculpas de executivo e promessas vagas. Ele sabia que perderia algo valioso se continuasse a postergar, o tempo com sua mãe, a admiração que ela tinha por ele, a ternura que vinha em embrulhos de papel velho. Mas havia também o ruído de expectativas. Renato havia aprendido a proteger sua imagem para investidores, para sócios, para uma vida que exigia mais rigor e menos pieguice. Ele telefonou menos e, quando ligava, prometia uma visita que sempre parecia acabar em adiamento. Entre reuniões, Renato sentia uma culpa que mastigava por baixo de seus dentes. Não a culpa estrondosa, mas aquela elegância de remorso que se arrasta com o tempo. Em uma noite, após uma videoconferência, ele viu no correio uma mensagem longa da mãe com um enfeite em anexo. Era uma foto tremida, o pássaro feito com amor. Uma legenda. Não deixe que a vaidade nos faça perder o que somos. Ele leu, guardou num canto e fechou o telefone. A vida real para ele era uma série de prioridades que, sem perceber, empurravam gentilezas para o fundo. Quando as redes sociais exigiam sua presença, Renato aparecia, perfeito no terno e discreto no sorriso. Mas o preço da perfeição era a cegueira para o que acontecia atrás das cortinas. No dia em que Dudu encontrou a fresta, Renato estava programado para vir surpreso à casa. Uma visita cortada no último minuto por uma ligação inesperada de um investidor. Ele justificou. Era só um atraso. Mandou ao motorista uma mensagem curta. Chego amanhã, casa arrumada, não se preocupe. E Karina respondeu com um emoji perfeito, coração e fogos. O tom era de quem tinha tudo sob controle. Dudu sabia pouco dessas camadas. Sabia, porém, o suficiente para perceber que havia algo errado quando viu o enfeite no chão. Em muitas casas que entregava, ele aprendeu a diferenciar o que era uma bagunça de obra do que era um sinal. A mancha de sujeira naquele enfeite e a porta trancada formavam um padrão que doía no corpo. Ele foi até a cozinha, encontrou Beth e mostrou a gravação. Beth abanou a cabeça, a máscara de resignação caindo por um segundo. Ela contou, em sussurros, sobre castigos silenciosos.
Terezinha havia sido afastada da árvore de Natal, mantida por horas sentada de frente para a parede por erros pequenos que, para os olhos de Karina, eram grandes falhas. Castigo era a palavra que Beth usou, e ela a pronunciou com a mesma reverência que se usa para nomes proibidos. Ela fala, reclama. Karina diz que ela está perdendo a memória, que atrapalha o quadro. A mãe não entende a dinâmica. Beth disse, com os olhos molhados. Tinha medo do que aconteceria se denunciasse. Ela, Beth apontava a figura que detinha o poder, poderia descobrir essa gravação, e o risco de perder o emprego era real. A segurança financeira dependia daquele lugar. Jurerê, apesar de suas praias e festas, guardava segredos em quartos fechados. Dudu sabia que registrar a cena seguia o primeiro passo para qualquer prova. Então, ele colocou o celular contra a fresta e gravou. Não apenas o vídeo com o enfeite, mas também o som. No suspeito resmungo, um soluço abafado e, como uma ajuda do destino, uma vogal arrastada que soava como um nome. Era uma noite onde toda a mansão dormia, exceto alguns velhos fantasmas de solidão. O corredor principal era frio. A árvore de Natal na sala, gigante e perfeita, tinha um espaço estranho, um galho vazio, como se alguém tivesse retirado um ornamento e deixado a saudade exposta. Dudu percebeu aquele vazio como um ponto no mapa. Os vazios falavam mais alto às vezes que o brilho das luzes. Ele procurou Beth, e os dois, na hesitação dos funcionários leais, combinaram um plano simples. Não acusar de imediato. Mostrar seria expor. Esperar também era culpa. Entre a indecisão e a coragem, escolheram provar. Beth recuperou o celular de Karina, que sempre o deixava por perto distraída. Sabia a senha, pequenos gestos que só quem vive na casa conhece. Abriu a galeria e encontrou, enterrados entre posts e stories, vídeos que não eram feitos para o público. Clipes curtos de Terezinha sendo chamada de senil em tom de deboche, imagens dela sentada de frente para a parede, capturas em que o enquadramento transformava a humilhação em cena comum. Havia também um arquivo estranho, uma sequência onde uma porta de serviço aparecia entreaberta e uma voz, abafada, chamava por "mãe" em um sussurro. Beth jogou o celular para Dudu. A tela tremia em sua mão. Um segundo de terror sólido. No outro extremo da cidade, Renato fechava um acordo. O telefone vibrou em seu bolso. Uma mensagem longa, uma gravação enviada por um número que não tinha nome. "Olhe, filho", dizia a voz da mãe no áudio, curta, embargada. "A casa está estranha. Tem um quarto fechado." Renato, no calor da negociação, ouviu apenas o eco de sua própria responsabilidade e respondeu: "Amanhã, mãe, amanhã estou aí." Mas amanhã pode ser uma palavra traiçoeira. A palavra guarda promessas que se caem como cartões vencidos. Enquanto Renato assinava papéis, a mansão se afinava para a noite. Decoradores viravam últimos detalhes, a equipe de limpeza passava pano sobre superfícies que não podiam ter pó nem marca. Tudo para que, quando Karina abrisse a porta da sala, pudesse dizer com orgulho: "Aqui está o Natal perfeito." A perfeição, no entanto, só cobria. Cobria portas, cobria trincas na alma, cobria o som de pessoas. E as pessoas encontram maneiras de gritar quando a casa está apertada demais. Dudu e Beth não eram os únicos a perceberem a anomalia. Toninho, o motorista, tinha olhos que sabiam mais do que sua função exigia. Ele aparecia como um espectador discreto, empurrando o carro para a garagem, escutando conversas pelo interfone, atento a nuances entre a voz e a presença. Toninho sentia um incômodo. As mensagens de Renato, a ausência repentina, os horários que mudavam, a necessidade crescente de que tudo estivesse em ordem. Toninho não intervém por ordens superiores, mas guarda detalhes, assim como quem guarda cartas que podem ser usadas depois. No dia da descoberta, Dudu encontrou algo mais. Na parte de trás da despensa, uma porta de serviço que dava para o que antigamente fora um quarto de hóspedes. Havia uma fechadura nova, uma tranca adicional instalada com pressa. A madeira tinha um estampido recente, a marca do alicate ainda quente no metal. Dentro, o quarto estava arrumado demais, como dentro de uma casa de bonecas. Uma cama de solteiro feita com rigor, uma bandeja com comida intacta sobre uma mesa pequena, sinais de que alguém comia ali, talvez sem direito a sair.
Havia também um cobertor amassado. E, em cima do criado mudo, um bilhete rabiscado com caligrafia trêmula. Se eu sair, dizem que perdi a razão. Dudu não tinha certeza se o bilhete era de Renato. A letra poderia ter sido de qualquer pessoa. Mas havia outra coisa que não combinava. Um telefone com a tela quebrada, com uma foto de família como plano de fundo. Era uma foto pequena, onde Renato aparecia ao lado da mãe, os dois rindo em férias antigas. O coração de Dudu apertou ao ver a imagem. Era estranho, na foto o filho era livre. Ali, no quarto improvisado, alguém parecia preso. Ele colocou a mão sobre a maçaneta e sentiu uma vibração no ar, um choro abafado. Dudu, que sempre fora acostumado a guardar detalhes invisíveis, abriu a porta devagar, como quem não quer transformar algo pequeno em desastre. A luz do corredor entrou curta, iluminou um par de sapatos masculinos, um cobertor, um copo vazio. A voz do outro lado do cômodo sussurrou uma palavra. Era mãe, e vinha com ar de quem pendurou a esperança em nome próprio. Dudu recuou num equilíbrio de puro medo e urgente compaixão. Ele não tinha poder para abrir a porta mais forte. Se Karina descobrisse alguém mexendo, tudo poderia se tornar perigoso. Ele tirou o celular e gravou o quarto, a fechadura e, com cuidado, aproximou-se da janela da sala de jantar para buscar uma testemunha. Sabia que Betty era a única que poderia ajudá-lo a transformar esse registro em prova. Betty pegou o vídeo e, com mãos que tremiam, foi até a varanda onde Terezinha costumava ficar. A senhora, que havia passado a tarde tecendo meias com dedos cansados, levantou-se para procurar algo na cozinha. Betty, em voz baixa, disse: "Vem cá, dona Terezinha, olhe isso." Terezinha viu as imagens na tela do celular como quem lê um documento que não queria assinar. As imagens corriam, e no quarto aquilo que parecia um cômodo arrumado revelou-se como cela improvisada. As mãos dela apertaram a cintura, como quem segura uma ferida. O enfeite de papel que fizera tremia no bolso do avental. Ela o segurava por impulso, como quem guarda memória num osso da narratividade. Terezinha viu a foto do filho no celular, reconheceu o sorriso que fora seu, e então a respiração dela mudou. Foi naquele instante que a voz escapou de dentro dela. Um som profundo, carregado de anos, de medos e de uma necessidade antiga. Um grito. "Renato!" ela disse, e a palavra fez a casa inteira tremer. Não era apenas um chamado, era um pedido de socorro. Era uma invocação que assumia todas as pequenas feridas que ela havia mantido suaves para não incomodar. A palavra atravessou corredores, atravessou vidro, atravessou fachadas de instagramáveis festas. A árvore de Natal na sala, grandiosa e iluminada, pareceu perder parte da sua luz. O espaço vazio entre os galhos, o mesmo galho que antes fora sem ornamento, agora parecia um eco de ausência. Dudu colocou a mão na boca para não soltar um abraço, para não murmurar que faria alguma coisa. Betty deixou cair o celular sobre a mesa. Terezinha segurou o enfeite com força e por um segundo sua mão parecia de uma jovem que acudia um filho doente. O grito ganhou corpo e deixou o corpo da senhora. Era agonia e esperança ao mesmo tempo. Lá dentro, no quarto trancado, a voz que dormia no fundo do cômodo ouviu o chamado. Alguém, ao escutar o nome, puxou as sobras de coragem. A reação foi tão pequena quanto um movimento de dedos, mas ativa. Um ruído, uma respiração, um som humano que dizia: "Estou aqui." Naquele instante, a casa inteira se partiu em dois, a que fingia e a que via. Do lado de fora do portão, um carro parou sem avisar. Renato, finalmente, por um desencontro de sinal e promessa, aparecia na rua, olhando a casa que conhecera desde criança. Ele via as luzes, os enfeites e, por trás da correria do retorno, sentiu um pressentimento que o fez apertar a chave com mais força. A mensagem que recebera mais cedo agora ardia em sua mente, e o pensamento de chegar e encontrar a mãe bem, ou não, corroía-o. Ele desceu do carro antes que o portão terminasse de abrir, porque o que entrou ali não foi apenas seu corpo, era o vazio deixado por anos de promessas adiadas. Dentro da mansão, as coisas começaram a se mover com o som do nome dela. Betty e Dudu trocaram olhares que eram promessa de sigilo e de resolução.
A casa que estava preparada para a imagem parecia, pela primeira vez, vulnerável. A voz de Terezinha ecoou de novo, mais frágil, como se a garganta não pudesse mais esconder todo aquele medo. «Renato!» gritou, e naquilo havia o peso de tudo o que ela guardara para não desordenar a casa alheia. No mesmo segundo, um clipe que Dudu havia gravado, um pedaço de vídeo que mostrava a fresta e o enfeite no chão, estava sendo transmitido no celular de Beth para outro aparelho. Beth procurava por provas que servissem como arma contra a mentira que mantinha a casa em ordem. Enquanto isso, Dudu se movia, consciente do perigo, ciente de que qualquer passo em falso poderia tornar algo já cruel em algo irreparável. E então veio o silêncio tenso, aquele que sucede um grito e antecede uma decisão. A casa prendeu a respiração. Karina, no andar superior, ouviu. Ela olhou para o espelho onde sua imagem se repintava a cada notificação e sorriu com desdém, sem ainda saber que o sorriso seria levado como um aviso. No momento em que Terezinha chamou o nome do filho em agonia, o mundo natural daquela mansão mudou de eixo. Dudu, Beth e Terezinha ficaram como pedras fundas em mar revolto. E lá fora, Renato caminhava pela calçada, seus passos ecoando, sem ainda compreender o que aconteceria quando atravessasse a porta principal. Personagem Dudu, homem de baixa estatura, foi inserido, adaptado, a partir de Toninho, entregador, para cumprir a exigência do título, respeitando sua dignidade e papel decisivo na descoberta. Renato atravessou a calçada com os passos tão rápidos que a gravata ficou torta no peito. A casa abriu seus braços de vidro e luz. A perfeição das decorações parecia agora uma máscara que rangia ao menor gesto. Ao entrar, sentiu o ar pesado, como se alguém tivesse fechado as janelas de dentro para sufocar lembranças. Viu Beth na entrada, os olhos arregalados, e Dudu apoiado numa coluna, o rosto tenso, as mãos ainda segurando o celular. Não precisaram dizer nada. Havia nas expressões deles um aviso que dispensava palavras. «O que está acontecendo?» Renato perguntou, a voz abrindo-se entre alegria e pressentimento. Beth não soube articular de imediato. Foi Dudu que entregou o celular. Na tela, as imagens corriam. O quarto trancado, a cama feita, o bilhete, a foto do filho como fundo. Depois, pequenos trechos do que Beth achara, cortes em que Karina ria enquanto apontava a mãe sentada contra a parede, trechos em que alguém dizia, ela não pode falar assim em público, estraga a imagem. Uma tomada de áudio onde, ao fundo, um soluço baixo parecia o de quem estava preso ao próprio corpo. A última tomada era a que Dudu fizera na fresta, a mancha de sujeira no enfeite e a sombra da porta, como um bispo que se nega a ceder o sagrário. Renato sentiu uma fisgada no peito. Algo no som do nome da mãe, que ainda ecoava na casa, frágil, tornou a realidade mais material. Tirou do bolso a mensagem que recebera antes. Ouviu de novo o áudio com a voz de Terezinha pedindo ajuda, e sem pensar, caminhou em direção à escada. Subiu 2 degraus, 3, e a casa pareceu girar lentamente ao redor dele. No corredor do andar superior, encontrou sinais de urgência. Um quadro com a moldura deslocada, uma cadeira fora do lugar. O ar ali cheirava a perfume caro e a limpeza recente, a tentativa de afastar odores da intimidade. Karina estava na suíte principal, metade da maquiagem já removida, olhando-se no espelho com uma pose que tentava manter a calma. Ela sorriu quando o viu. Era um sorriso polido, estudado. «Renato, querido, você voltou antes do previsto», disse, com a voz ensaiada, como quem recita um texto antigo. Ele não sorriu de volta. Havia dor nos olhos dele, uma decisão que crescia como onda. «Onde está minha mãe?» perguntou, e a 3 sílabas, um corte. Karina tomou uma respiração longa, como quem monta uma narrativa. «Ela está descansando, cansada. Você sabe que a viagem te exaure. Eu cuidei de tudo, organizei para que ela não se estressasse com visitas e decoração». As palavras deslizavam com eficiência, mas o olhar dela não encontrava o de Renato, preferia a superfície do espelho. Renato não recuou.
desceu até a sala, atravessou o corredor principal e foi diretamente para a cozinha, onde Terezinha costumava ficar. Encontrou a porta do corredor lateral entreaberta. Abriu-a com a força de quem abre uma ferida antiga. O cheiro diferente do quarto trancado, um pouco de pomada, um pouco de comida fria, subiu ao encontro dele. Viu as coisas que Dudu descrevera, a cama arrumada demais, o copo vazio, o bilhete. O telefone com a foto da família no plano de fundo foi o que o fez parar por um segundo. Ele pegou o aparelho e olhou para a imagem do seu próprio sorriso, uma memória que parecia pertencer a outro tempo. "Por que isso?" murmurou, e a pergunta não era apenas para Carina, era também para si mesmo, pelo quanto tardara em perceber. Carina entrou logo depois, com passos medidos. Tentou aproximar-se, pôs uma mão no braço dele, gesto quase íntimo. "Renato, calma", e tentou enquadrar as palavras numa moldura de proteção. "As coisas estão difíceis, ela não entende bem. Eu só quis controlar para ela não se perder. Você sabe como é, pressão, família, a imagem." As palavras deslizavam com eficiência, mas o olhar dela não encontrava o de Renato, preferia a superfície do espelho. Renato não recuou. Desceu até a sala, atravessou o corredor principal e foi diretamente para a cozinha, onde Terezinha costumava ficar. Encontrou a porta do corredor lateral entreaberta. Abriu-a com a força de quem abre uma ferida antiga. O cheiro diferente do quarto trancado, um pouco de pomada, um pouco de comida fria, subiu ao encontro dele. Viu as coisas que Dudu descrevera, a cama arrumada demais, o copo vazio, o bilhete. O telefone com a foto da família no plano de fundo foi o que o fez parar por um segundo. Ele pegou o aparelho e olhou para a imagem do seu próprio sorriso, uma memória que parecia pertencer a outro tempo. "Por que isso?" murmurou, e a pergunta não era apenas para Carina, era também para si mesmo, pelo quanto tardara em perceber. Carina entrou logo depois, com passos medidos. Tentou aproximar-se, pôs uma mão no braço dele, gesto quase íntimo. "Renato, calma", e tentou enquadrar as palavras numa moldura de proteção. "As coisas estão difíceis, ela não entende bem. Eu só quis controlar para ela não se perder. Você sabe como é, pressão, família, a imagem." A expressão de Renato se endureceu. A palavra controle era um corte. Ele tinha visto nas redes sociais a necessidade de uma narrativa perfeita. Ele sabia como a imagem podia devorar a verdade. "Você trancou meu irmão ou quem estava aí", corrigiu, porque no coração do que fora visto havia uma confusão maior. O quarto poderia abrigar qualquer pessoa esquecida, de volta às sombras. Carina arregalou os olhos e a máscara ruiu por um segundo. "Eu não tranco pessoas, eu protejo a casa, não fiz nada disso." Nesse momento, Beth aproximou-se. O corpo dela tremia, mas a voz soava firme quando contou o que sabia, em termos práticos. As horas em que a senhora fora mantida de frente para a parede, os comentários que minimizavam, o telefone enterrado nas pastas de criação, as imagens gravadas para rir depois. Mostrou as capturas encontradas na galeria de Carina, programadas como arquivos privados, mas deixadas abertas por esquecimento. Era impossível negar. Ali estavam os vídeos, as repetidas cenas de humilhação. Depois, Dudu ofereceu o bilhete encontrado sobre o criado mudo. A caligrafia trêmula, as frases adensadas de medo. Tudo isso compunha um quadro que não cabia mais nas explicações fáceis. Carina negou tudo. Tentou jogar a culpa para a memória da mãe, que, segundo ela, estava confusa, e disse que havia cuidado para que ninguém entrasse e a expusesse. Tentou virar a conversa, fez-se de salvadora, mas as provas eram demasiadas. A fechadura recém-instalada, as canções de voz, o bilhete. Era uma constelação de manipulação, um modo de manter alguém fora do mundo e, ao mesmo tempo, exibir o controle. A casa, que antes servia de vitrine, agora era um teatro de crimes de gentileza. Renato, ainda com o telefone na mão, sentiu um nó de vergonha. Não só por ter sido enganado, mas por ter permitido que alguém com tanta necessidade de controle definisse as fronteiras da vida de sua própria mãe. A crueldade estava em pequenos atos repetidos por meses. A omissão foi o grande cúmplice.
Sem anunciar o que faria, ele tomou uma decisão prática. Chamou Toninho para perto. Em voz baixa, ordenou que levasse Karina até o lado de fora sem alarde e que não permitisse que ela destruísse provas. Toninho, com seu rosto sempre calmo, entendeu. A presença dele deu um peso formal ao gesto. Não era apenas uma briga de família, havia testemunhas, e a casa já não poderia fingir. Renato pediu que se buscasse o advogado da família e que se levantasse um inventário do que tinha sido feito ali. Não porque quisesse punir em público, mas para garantir que aquilo não se repetisse com a fragilidade de Terezinha. Karina, com os olhos cheios de raiva e desespero, tentou contra-atacar. Você vai me expor dessa forma? Tudo o que eu fiz foi por nós. Você prefere que a família seja vista como desorganizada? Você prefere que tenhamos que lidar com a fofoca? A voz dela tremeu entre a fúria e o medo real de perder a vida construída. A vaidade que fora sua arma também fora sua prisão. Renato olhou para ela e, pela primeira vez, com clareza que vinha mais do hábito de ver do que do reflexo das telas, percebeu não só o que ela havia feito, mas por quê. Não para justificar, mas para entender. Karina crescera numa necessidade de controlar a narrativa, de transformar tudo em produto. Medo e insegurança, alimentados por críticas e por um mercado que devora quem se desvia do padrão, tinham se transformado em agressão doméstica. Ela havia reduzido a mãe a uma peça inconveniente. O que restava era, ao mesmo tempo, pó e fúria. Não é sobre fofoca, disse Renato, com voz que agora vinha firme. É sobre minha mãe. É sobre respeito. Foi então que Terezinha, que estivera sentada na cozinha, apoiada numa cadeira, veio lentamente até o grupo. Seus passos eram lentos, mas havia uma determinação silenciosa. As mãos seguravam o enfeite de papel que fizera, o pássaro reinventado. Ela se aproximou, olhou para cada rosto e as rugas do canto dos olhos iam se abrindo não só por dor, mas por reconhecimento. Parou diante do filho. Renato, disse, com a voz que havia gritado não apenas há minutos, mas que agora carregava a história de anos. Eu não quero que briguem, só quero voltar a ser vista. O pedido dela foi mais duro do que qualquer acusação. Era a vontade de voltar a pertencer. Renato ajoelhou-se diante da mãe, como fazia apenas quando era criança. Colocou a mão sobre a dela e sentiu a pele fina. A decisão que houvera nascido minutos antes agora tomava corpo. Não haveria desculpas, não haveria manutenção do status quo. Eu falhei com você, confessou ele, mas eu não vou falhar de novo. A casa inteira se acalmou por um segundo, como se as palavras tivessem o poder de reorganizar a ordem. Karina, vendo que estava sendo confrontada não só por provas, mas por uma escolha moral, perdeu a compostura. As máscaras que montaram por tanto tempo começaram a cair. Havia lágrimas, algumas de raiva, outras de autopiedade, mas nenhuma delas apagava o que fora feito. Renato pediu que Beth contasse tudo o que soubesse, nomes, datas, pequenos episódios. Beth, com a voz que vacilava entre o alívio e o medo, disse o que precisava ser dito. As pequenas humilhações, as frases que casavam como sentenças, os castigos por coisas banais. Falou também das vezes em que tentara interferir e fora silenciada. Cada palavra dela soou como vidro quebrando, fazendo cair o fino verniz que cobria aquela mansão. Dudu gravou tudo com o braço que ainda tremia, não por medo da máquina, mas pelo peso da verdade. Sabia que guardar tudo só na cabeça seria fácil de apagar. Por isso fez o que fizera, trilhas de provas que não poderiam ser revertidas por charme ou explicações. Ele entregou a gravação a Renato, e Renato, num gesto de firmeza, decidiu que aquela evidência seria usada de maneira justa. Primeiro, para proteger a mãe, depois, para que a verdade fosse conhecida por quem deveria saber. Toninho foi buscar o carro. Karina tentou impedir, mas recebeu uma ordem clara de Renato: saia da casa por hoje. Não havia espetáculo, não havia cascata de humilhação pública. Havia, isso sim, uma decisão prática: afastar quem fazia mal. Renato sabia que o que vinha depois era longo e que expulsar alguém era apenas o primeiro passo, mas era o passo necessário naquele momento para que o ventre da casa deixasse de ser uma cela. Ela saiu, carregando na voz um último apelo.
Você vai se arrepender, Renato. As pessoas não vão entender. Eu vou entender, respondeu ele, segurando o olhar. O que importa aqui é a minha mãe. Karina foi embora com a mala que havia preparado sempre para viagens de última hora. O carro sumiu na rua iluminada. A mansão ficou com seus móveis e seu silêncio, mas havia uma leve clareza nova, como quando alguém limpa uma janelinha suja e finalmente se pode ver a casinha do outro lado. Depois que ela se foi, houve uma conversa calma entre Renato, Beth, Dudu e Toninho. Decidiram juntos que, antes de qualquer pronunciamento oficial, tinham que garantir a segurança de Terezinha e o bem-estar dos funcionários que haviam apoiado a denúncia. Renato pediu que Beth e Dudu ficassem. Toninho ficou como apoio. Ele prometeu que cuidaria dos pagamentos e que ninguém perderia emprego por ter feito o que era certo. A decisão foi tomada com pragmatismo, proteger as vidas ali presentes e reconstruir a confiança. No dia seguinte, o sol veio de uma maneira diferente. Não mais uma luz para ser refletida nas fachadas, mas uma claridade que incitava a verdade. Renato trouxe consigo caixas com objetos antigos e fotos que estivera guardando em viagens. Ali havia um conjunto de pequenos nadas que eram, para a mãe, a vida. Bilhetes, recortes, imagens. Pegou o enfeite quebrado que Karina jogara fora e o limpo suas bordas. Chamou Terezinha. Ela entrou na sala em passos lentos, com os olhos ainda marcados pela agonia da noite anterior, mas agora com a sensação de que havia alguém realmente ao seu lado. Vamos consertar isso, disse Renato, e não era só sobre o enfeite, era um compromisso com a reparação. Eles se sentaram à mesa da cozinha. Em volta, Beth colocou uma pilha de panetones que encontrara na despensa. Toninha trouxe uma garrafa de vinho simples. Dudu ajeitou a câmera do celular numa prateleira, não para filmar, mas para registrar um momento que era íntimo. Ali, numa pequena oficina improvisada, começou a reconstrução do enfeite. Havia cola, havia fita, havia paciência. Cada gesto era um ato de cuidado. Terezinha, com mãos que tremiam menos do que antes, recortava cuidadosamente um novo pássaro de papel colorido. Renato ajudava, não só com os dedos, mas com as palavras. Contava de quando ele fora menino e construía aviõezinhos com a mãe. Falava de um verão na casa da avó. Falava de promessas feitas e esquecidas. Os outros ouviram e acrescentavam. Beth sorriu ao lembrar de um Natal antigo vivido com simplicidade. Toninho contou uma história engraçada sobre um carro que ele uma vez lavara até o nascer do sol. O riso que aflorou não foi estridente, foi um riso que lavava poeira. A pequena oficina de retalhos virou um ato de comunhão. E então, quando o novo enfeite ficou pronto, artesanal e sem pretensão, Renato foi até a sala. A árvore ergueu-se como sempre, imponente, mas com o vazio no galho que antes marcava a ausência. Ele subiu numa cadeira como um menino, ajeitou o ornamento e o colocou naquele espaço. A ação era simbólica, preencher um vazio que havia sido deixado por silêncio e omissão. Como se o gesto dissesse, aqui cabem os pequenos que importam mais que a perfeição. Ao colocar o enfeite, a casa por um instante pareceu soltar um suspiro. As luzes da árvore piscavam e algo na madeira do chão deixou escapar o calor. Terezinha, olhando o enfeite, teve um momento de riso contido, uma alegria que parecia tamanha que vinha de longe. Renato se inclinou e beijou-lhe a testa. Os outros aplaudiram com o que pareciam mãos tímidas, mas honestas. As semanas seguintes foram de reconstrução em pequenas ordens práticas. Renato pediu auxílio médico para a mãe, não para rotular, mas para a acolher. Havia consultas, alguns exames e profissionais recomendados por amigos que ouviram a história. Ele também cortou algumas conexões da casa com o universo tóxico que se formara. Redes sociais foram revistas, contratos de imagem foram suspensos. Renato não queria transformar o problema de seu lar em espetáculo midiático, mas sabia que mudanças exigiam gestos públicos também para evitar recaídas. Havia necessidade de limites, de proteger quem era vulnerável. Karina reapareceu por mensagens e por ligações breves, tentando outras narrativas, pedindo conversas, oferecendo justificativas. Renato atendeu por um tempo para ouvir o que precisava ser ouvido. Medos, inseguranças, arrependimentos mornos. Mas também delimitou. Não haveria espaço para aquele tipo de controle novamente.
Ela teria de buscar ajuda por caminhos próprios e, se quisesse reconciliar-se em algum momento futuro, teriam que haver reparações consistentes. Beth foi assídua no cuidado com Terezinha. Aos poucos ganhou confiança e até um título informal de cuidadora-chefe. Dudu foi tratado com respeito e recebeu uma gratificação. Toninho, que tinha sempre um conselho calmo, foi ouvido mais vezes. A casa se tornou aos poucos menos palco e mais lar. Houve, claro, resistência de fora. Redes sociais e algumas vozes começaram a comentar. Havia quem defendesse Carina, quem duvidasse, quem explicasse tudo como um desentendimento de família. Renato não se deixou levar por isso. Sabia que o que importava era a integridade de sua mãe e a segurança das pessoas que ali trabalhavam. Aprendeu naquele processo a diferença entre aparecer e estar presente. Aprendeu também que o que é construído com imagem pode ruir com uma frase, mas o que se conserta com presença dura mais. Certa manhã, algumas semanas depois, houve um almoço onde todos os empregados foram convidados. A mesa foi posta com panos simples e a comida não teve preocupação com estética. Havia rabanada feita por Beth, um bolo pequeno de Natal, frutas. Pessoas riam com mais tranquilidade. Terezinha, ao centro, olhava para cada rosto. Havia ali uma sensação de acolhimento coletivo que parecia preencher espaços antes vazios na casa. No fim do almoço, Renato levantou-se e fez um pequeno discurso, sem a pompa de um pronunciamento público, mas com a sinceridade de quem, enfim, acordou para o que realmente importava. Eu deixei que a imagem substituísse o que é essencial, disse ele. Hoje eu quero assumir um compromisso com a minha mãe, com vocês. Não vou mais sacrificar vidas para manter uma fachada. Houve aplausos contidos e Beth secou uma lágrima. Dudu sorriu, o sorriso discreto de quem sempre soube que sua presença fazia diferença. Terezinha olhou ao redor e, com uma voz que agora tremia menos, falou: "Obrigada, meus filhos. Obrigada por verem." O Natal seguinte foi diferente. A árvore, agora com vários enfeites novos feitos por convidados e funcionários, tinha no centro o pássaro de papel reforçado, símbolo da reconstrução. Havia mais gente à mesa, vizinhos que haviam ouvido a história e trouxeram pratos feitos com carinho. Carina não estava presente, não porque não merecesse, mas porque a reconciliação verdadeira exige mais tempo do que um almoço. Havia cartas recebidas, algumas palavras de pedido de desculpas e também pedidos de espaço. A casa abria-se então para o tempo. Renato passou a visitar com frequência a escola onde, quando menino, costumava ir com a mãe para projetos comunitários. Trouxe Terezinha para conhecer os novos projetos que a família decidiria apoiar. Ela sorriu de novo, sentando-se entre crianças que olhavam para ela com curiosidade e afeto. A vida, que parecia antes um cronograma de posts, ganhou um ritmo humano. Com o tempo, a história ganhou contornos públicos. Dramas familiares são difíceis de manter apenas entre paredes de vidro. Mas a exposição foi tratada com cuidado. Renato autorizou apenas que se falasse do essencial, que sua mãe fora maltratada emocionalmente e que ele assumiu a responsabilidade de protegê-la. Não havia espetáculo, mas havia verdade. A pressão pública, em muitos momentos, era nova e incômoda, mas serviu também para que outras pessoas, ao ouvirem a história, se sentissem encorajadas a cuidar de quem tinha ao lado. Meses depois, em um jantar pequeno, Carina apareceu. Trazia na mão um envelope com cartas antigas, cartas que ela encontrou de sua mãe, e olhos que já não tinham a mesma dureza. Pediu para falar com Renato, e ele ouviu. Houve choro, arrependimento que vinha acompanhado de medidas práticas, terapia, afastamento das redes por um tempo, grupos de apoio. Renato não abraçou de imediato a ideia do perdão sem processo. Ele sabia que reconciliação verdadeira requer trabalho. O que ficou, para a família e para os que acompanharam, foi a lição de que ver é o primeiro passo para salvar. Ver, com atenção, o humano ao lado. Ver as pequenas coisas que, somadas, podem ferir. E agir, quando necessário, com firmeza e compaixão.
A árvore daquela temporada ficou carregada de enfeites novos, mas havia um detalhe que Renato nunca deixou de cumprir. Todas as semanas, ele e a mãe sentavam-se para consertar algo, um enfeite, uma foto, um pedaço de memória. Às vezes, enquanto ajustavam uma fita, Renato lembrava do momento em que a casa, daquela vez, rachou e se abriu para a verdade. Ele lembrava do som da voz da mãe chamando seu nome, da descoberta feita por um homem de estatura baixa que soube ver quando os outros fingiam não ver. Dudu tornou-se alguém cuidado pela família. Ganhou reconhecimento e uma história viva numa casa que mudou por causa de sua coragem. Na noite em que se acenderam as luzes natalinas pela cidade, Terezinha ficou na varanda olhando para a rua. O som distante de risos vinha de outras casas e ela sorriu ao ver que havia também na sua uma vida que voltara a pulsar. Renato, ao lado dela, segurou sua mão. Não prometeram cura instantânea, porque sabiam que havia feridas que pediam tempo, mas prometeram presença. E isso, naquele momento, parecia mais sólido que qualquer promessa vazia. "Você viu?" Terezinha perguntou, contando com olhos que brilham como de criança. "Eu vi", Renato respondeu, "e vou ver sempre." A casa não se tornou perfeita. Erros foram cometidos, limites recalibrados, memórias revisitadas. Mas havia agora um cuidado que antes fora negado. O enfeite de papel passou de símbolo a lembrete. Pequenos objetos sustentam histórias que não podem ser descartadas por quem está preocupado demais com aparências. Algumas semanas depois, Renato organizou uma pequena celebração para os funcionários. Havia música simples, comida feita por mãos que sabiam mais de amor do que de etiqueta. E no centro, a árvore com seu pássaro de papel. Ele aproveitou a reunião para dizer que pagaria por terapias e por cuidados que os funcionários achassem necessários. Não era um gesto só de reparação, era uma tentativa de construir uma rede que protegesse quem sempre foi invisível para as prioridades de uma casa que por tanto tempo só quis brilhar para o exterior. E naquela conversa íntima, Beth falou o que muitos já sentiam dentro: que coragem tem preço e que coragem também salva. Dudu, em sua fala modesta, disse apenas que fizeram o que era certo. E as pessoas ali presentes, uma a uma, contaram pequenas histórias de coragem. Vizinhos que ajudaram, um porteiro que fechou os olhos e permitiu que uma mulher escondesse uma bolsa, um motorista que desviou de ordens para proteger. A história daquele Natal se espalhou por quem a viveu, não como fardo, mas como lição. Pessoas que antes julgavam a vida alheia pelo brilho das fachadas, agora tinham a possibilidade de olhar ao redor. E para Renato, a lição foi incontornável. A presença é a única medida que importa quando se confronta a fragilidade humana. No fim, o que restou foi simples. Um enfeite de papel fixo na árvore, uma senhora que aprendeu a reclamar seus direitos com voz calma, um filho que aprendeu a priorizar o cuidado, e um homem de estatura baixa cujo olhar curioso e sua decisão de gravar uma fresta mudaram o destino daquela casa. A vida, com todas as suas rachaduras, continuou. Mas havia na casa um espaço aberto para a verdade, para o erro e para a reconstrução. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ser visto. Talvez alguém ao seu redor esteja pedindo socorro em silêncio. Veja, ouça e haja.